Olá, esse é o canal de conteúdos em áudio do Afronte Jornalismo das Gentes. Olá pessoal, Kleber Busato, CIM Regional Sul, equipe Florianópolis, dando sequência ao curso da Ideologia Capitalista, a Conjuntura Político-Indigenista no Brasil. Neste capítulo 7, damos início, enfim, a uma abordagem sobre as diferentes fases do capitalismo, né, no mundo. Vamos tratar, enfim, neste e nos próximos 2 capítulos, né, das fases comercial ou mercantilismo, o capitalismo industrial e o capitalismo financeiro, ou seja, são diferentes matizes, né, diferentes fases pelas quais o capitalismo passou ao longo desses cerca de 5 séculos. A primeira dessas fases, denominada capitalismo comercial, também conhecida como mercantilismo, ela se estende do século XV ao século XVIII aproximadamente, ou seja, ali entre os anos 1400 e pouco a 1700, né, e alguma coisa. Nessa época, nesse período, né, a Europa, os países europeus, eles passam por uma transição do modo de produção do feudalismo, né, para o capitalismo. E a terra, ela deixa de ser a fonte mais importante de riqueza, né, para se tornar também dentre outros bens, né, a serem vendidos. O intuito principal do capitalismo comercial estava no acúmulo de riqueza, no acúmulo de capital através do comércio, da balança comercial favorável, e que isso se dava por meio da conquista e da exploração de riquezas encontradas nos territórios colonizados. Então aqui é o período, né, por exemplo, em que Portugal, enfim, invade o território brasileiro, né, e passa a explorar o território brasileiro de diferentes maneiras, né? Uma delas, por exemplo, foi a exploração mineral. Estudos indicam que do Brasil, Portugal levou cerca de 200 toneladas de ouro, ou seja, 200 mil quilos de ouro. Isso é o que, enfim, foi registrado. Muito provavelmente, né? Muito mais do que isso possa ter sido levado de forma clandestina. Prata, certamente foram milhões e milhões de quilos de prata, né? A Espanha, né, levou também cerca de 100 toneladas ou mais de quilos de ouro, e fala-se em 25 milhões de quilos de prata, né, da parte da América, né, colonizada pela Espanha. Então a exploração mineral, a exploração madeireira, né, o Brasil recebe esse nome exatamente em função de uma, né, das madeiras, né, das árvores, na verdade, digamos assim, características, né, o pau-brasil, né, então, que foi extremamente explorado, né, pelo país, no caso, colonizador. Outras formas de exploração também se deram a partir da divisão do território em capitanias e a exploração do trabalho, né, a partir do tráfico de escravos, né, capturados na África e trazidos à força, forçados a trabalhar, a produzir, enfim, commodities, né, desde o início do processo de colonização,
especialmente a produção de cana, né, a questão da produção do açúcar, né? Então, para a exportação para a Europa. Então, esse é o período, né, do capitalismo, chamado capitalismo comercial ou mercantilismo, né, que é marcado pelo esbulho territorial, pela invasão, né, dos territórios por parte dos países europeus, a exploração, a matança, né, a eliminação de muitos povos originários desses territórios, seja, né, pelos diferentes países colonizadores, e pela intensa exploração, né, desses territórios, seja a exploração mineral, seja a exploração do trabalho, enfim, para a comercialização, para a exportação, o envio dessas mercadorias, né, a esses países colonizadores. Esse montante, né, de capital explorado, ele vai sendo acumulado e vai sendo utilizado também nos comércios, né, nas relações comerciais desses países. Por exemplo, Portugal, ele mantinha relações comerciais muito intensas com a Inglaterra, né? Adquiria muitos produtos da Inglaterra. Então, parte dessa riqueza ela foi transferida, por exemplo, para a Inglaterra, né? Foi trocada, enfim, o ouro, a prata, né, com outras mercadorias adquiridas junto à Inglaterra, por exemplo, né? E parte desses recursos foi, então, portanto, acumulada, né, nesses países e serviram para dar origem a uma segunda fase, né, do capitalismo, o chamado capitalismo industrial, que a gente falará um pouco mais sobre ele sobre essa fase no próximo capítulo. Por ora, seriam essas as informações sobre essa fase do capitalismo. Sigamos na luta e na esperança. Quanto maior a luta, maior a esperança. Acesse as nossas redes no Instagram, Facebook e YouTube digitando Afronte Jornalismo, tudo juntinho. E para conhecer o nosso site, escreva afrontejornalismo.com.br. Esse é um projeto de comunicação popular e independente. Você pode apoiar com o Pix, que está disponível em nosso Facebook, e compartilhando os nossos conteúdos.